Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes, seja bem-vindo à nossa minissérie Investidor Inteligente, onde nós estamos tratando aqui o Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Durante toda essa minissérie, nós não vamos te vender nenhum curso, nem te oferecer nenhum dos serviços do QG do investidor. A única coisa que nós te pedimos é que assista toda a minissérie, adquira todo o conhecimento, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Vá lá no Instagram e procure a gente também em QG do Investidor e Thiago Gomes QG. Todo dia a gente está lá tirando suas dúvidas, passando um pouco de conhecimento para você. Então, pode assistir toda a minissérie com tranquilidade. Nosso principal objetivo aqui é que você crie dentro da sua cabeça a mentalidade de primeiro você investir se defendendo, para depois você alçar ali novos voos, né? Buscar um crescimento da sua carteira. Mas o primeiro passo do investidor inteligente é que você consiga investir de maneira defensiva. Isso não quer dizer que você vai estar investindo sem lucratividade, que você vai estar investindo sem um retorno. Todo investimento inteligente é pautado também para que você tenha um retorno sobre a sua carteira. E nesse nosso 16º vídeo, o livro ele traz no seu capítulo 17 comparações ali entre empresas, mas não são comparações entre as empresas, são comparações entre situações que as empresas passaram que os investidores deveriam ter ligado o sinal de alerta. O que aconteceu? As 4 empresas que o livro lhe traz como exemplo são empresas que dentro da sua história acabaram por falir ou dando prejuízo ali aos seus investidores. Então o livro ele traz essas situações, ele mostra como as pessoas deveriam seguir os conhecimentos do livro para poder se blindarem ali dessa situação de prejuízo. Então eu vou trazer os mesmos exemplos que o livro traz. Por que, Tiago, você vai trazer o mesmo exemplo que o livro traz? Tendo a dinâmica está muito boa também, eu não queria citar nenhum tipo de empresa que ou esteja ativa ou que já tenha quebrado dentro da Bolsa de Valores para não gerar nenhum tipo de indicações para vocês. Por quê? Porque não sou o dono da verdade e também vocês não devem acreditar em tudo que vê na internet. Alguns casos eu vou citar sim de empresas brasileiras, mas não vou trazer números nem nada. Certinho? E aí o primeiro caso que o livro traz é da Ben Central. O que acontece? Ela tinha números, né, muito abaixo do que o livro traz como ensinamento. Então, a cobertura mínima do livro seria 5 vezes, né, o seu lucro antes do IR e 2 vezes após o IR. Essa seria a cobertura mínima. Só que a empresa estava ali inferior a 2 vezes, nesse caso, fora da nossa margem de segurança. Fora isso, a empresa passou 11 anos sem pagar imposto de renda. E também o preço chegou a ficar 24 vezes o lucro por ação. A fusão com custos, percas também não foram contabilizados, né, no momento certo para não gerar um prejuízo. E a conclusão, faça os cálculos antes de investir por mídia. E aí o que nós devemos ver nesse caso, o que seria de mais importante? Normalmente, quando nós fazemos ali análise fundamentalista, de tempos em tempos, nós comparamos o que nos levou a investir naquela empresa. Então, se você faz uma análise fundamentalista de uma empresa no ano seguinte, você vai repetir essa análise e fazer a comparação. Nossa, essa empresa começou a diminuir ali os seus números, ela começou a diminuir o seu lucro, começou a diminuir a sua receita, o número de clientes. A gente começa a fazer comparações com os números ou com o aspecto que nos levou a investir. E aí tomamos nossa decisão, é o momento de sair ou apenas um ciclo que essa empresa está passando? E se essa empresa ela melhora ali os seus números, a gente começa a pensar em aportar cada vez mais, investir cada vez mais naquela empresa. E olhando a diferença do seu preço e valor, a gente consegue ali também da distribuição de dividendos, nós conseguimos tomar nossas decisões. Só que quando nós não tomamos a decisão de investir através da análise fundamentalista, nós acabamos não comparando mais esses números, o que é um risco muito grande.
porque você sempre vai estar na ilusão de crescimento e explosão daquela empresa. E isso pode não acontecer. Então nós temos empresas, não criticando, mas nós temos a empresa como o Nubank, certo? Que é um subsetor bancário, que é um subsetor bem peculiar, um subsetor bem ímpar, né, de analisar. Mas nós temos Nubank que passou um período dando prejuízo e agora conseguiu reverter isso a lucro. É muito interessante. Mas, pelo livro, nós não investiremos nessa empresa. Investiríamos talvez em Bradesco. Bradesco veio, não é, com os números contábeis durante muitos e muitos tempos, com seus resultados brilhantes. E aí você compraria Bradesco levando em consideração isso. Seus números contábeis, os seus faturamentos, a sua análise fundamentalista. Só que recentemente Bradesco não fez a provisão de todo o débito de Americanas, o que já levantou o sinal de alerta ali dos investidores. E pior do que isso, os números de Bradesco caíram muito. Então já chamou a atenção também dos investidores e muitos investidores estão saindo de Bradesco, o que é uma situação de análise fundamentalista que vem mudando. Então o objetivo que você tinha lá atrás de investir nessa empresa, o porquê que você investiu mudou. E aí você toma essa decisão através da análise fundamentalista. Já no Nubank não. No Nubank você investia em Nubank porque era um banco inovador, um banco de crescimento, um banco que estava adquirindo cada vez mais clientes. Qualquer momento vai explodir. Realmente, no Nubank agora consegue um lucro. Consegue entender a diferença? No Nubank o livro descarta de qualquer situação da gente investir. Bradesco o livro diz, não é? Ele relata que nós podemos investir porque tem características ali de análise fundamentalistas boas, né? Mas nós devemos sempre estar observando. Então, é sobre esse exemplo aqui que o livro ele traz. Nós devemos sempre observar a análise fundamentalista e não acreditar tanto em situações de qualquer momento isso vai virar. Uma empresa ruim, para melhorar, ela tem que melhorar muito, entendeu? Então, não compensa o risco para o investidor inteligente, para o investidor defensivo, apostar nesse tipo de empresa. Outro caso bastante interessante é dessa empresa, que tem uma história de expansão bem acelerada, né, de crescimento bem acelerado, mas também de dívidas, né, crescendo ali de forma acelerada. Então, a relação ativo-passivo não foi respeitada pelos investidores e acabou acarretando um prejuízo muito grande. E a conclusão é a razão entre ativo circulante e passivo circulante tem que ser observada e também a razão entre capital social e dívida. É um caso bastante interessante porque ela nos traz empresas de crescimento. Esse caso aqui, a empresa ela chegou a crescer em 3 anos, dobrou o seu, quer dizer, aumentou, né, o seu crescimento ali em 20 vezes. Então a empresa cresceu 20 vezes em 3 anos. E ela repetiu isso novamente em anos seguintes, crescendo 20 vezes em 3 anos. Só que isso não foi acompanhado dos números. Isso não foi acompanhado dos resultados. Então ela crescia e crescia, mas o seu resultado permanecia ali proporcionalmente intacto. Mais do que isso, ela crescia com o seu endividamento, pegando empréstimo, pegando financiamento. Então nós tínhamos ali um ativo que não acompanhou o crescimento do passivo. E aí o ativo são todos os bens e direitos, né? Aquilo que a empresa pode transformar em caixa, em dinheiro. E o passivo, né, principalmente passivo circulante, passivo não circulante, são todas as obrigações que a empresa tem, são todas as dívidas. Circulante é aquilo que vence até o ano seguinte, a empresa até o final do ano seguinte, e não circulante é uma dívida de longo prazo. E ao passar do tempo, essa empresa de crescimento, ela começou a adquirir empréstimos bancários, financiamentos bancários, ela começou a crescer, mas devendo muito. O seu crescimento era totalmente relacionado às suas dívidas. E isso não refletia no seu ativo, que são os seus direitos, seus bens, não é? Então, como isso não refletia, acabou tendo uma distorção, onde o passivo ficou maior do que o ativo, que é o que nós chamamos de passivo a descoberto, onde que mesmo vendendo todos os direitos, todos os bens daquela empresa, ela não vai arrecadar o suficiente para pagar todas as suas obrigações, todas as suas dívidas. Mais uma vez, mesmo que ela fale nesse exato momento, eu não vou mais continuar no mercado, ela tem dívidas, ela tem obrigações, né, a pagar.
a honrar esse compromisso. E quando ela diz, eu não vou mais ficar no mercado e vai vender todos os seus bens, todos os seus direitos para pagar essas dívidas, não é o suficiente. É o que nós chamamos de passivo a descoberto. Hoje, as empresas aéreas, como a Azul, a Gol, elas estão com passivo a descoberto. Elas têm muito mais dívidas do que bens e direitos para poder honrar essas dívidas. Isso é muito perigoso. Isso é o primeiro passo ali para uma empresa entrar no pedido de falência. Por quê? Porque ela já começa a não gerar mais tanto caixa, ela já começa a não gerar mais tantos direitos, a não construir mais patrimônio, bens, ao ponto de cobrir as suas dívidas. Então ela começa a trabalhar exclusivamente com o dinheiro de terceiros, né? Seja fornecedor, seja empréstimo bancários. Só que isso não é legal. Isso não seria uma boa empresa para que a gente possa investir. E foi isso que aconteceu nesse exemplo que o livro traz. Os bancos continuavam emprestando, olha só, assim acontece hoje, os bancos continuam financiando muitas coisas dessas empresas Azul, por exemplo, e em algum momento essa empresa não terá mais como sustentar, porque o empréstimo ele vem juros. Por muitas vezes, tanto no exemplo do livro como no exemplo que eu estou falando, a empresa ela está apenas gerando caixa, ela está apenas tendo resultados suficientes para pagar os juros. E às vezes nem isso, porque ela acaba finalizando o seu exercício financeiro no prejuízo. Então nem isso ela está honrando, ela está só empurrando a dívida para frente. Ela está trocando dívida do passivo circulante para dívida do passivo não circulante, dívida de curto prazo para dívidas de longo prazo. Tem que se ficar muito atento em empresas assim, porque são empresas assim que estão à beira de uma falência. O outro caso que nós podemos ver aqui seria uma sardinha engolindo tubarão. Essa empresa NPF compra a Sharon, e sendo que a Sharon valia 7 vezes mais que a NPF. Isso quer dizer o quê? Que seria uma sardinha engolindo um tubarão. A compra de companhia maior que a própria empresa. A contabilidade, nesses casos, elas começam fugindo do padrão, as contas estranhas na contabilidade. Então, contas na contabilidade é como se fosse o caixa, banco, imóveis, entendeu? Intangível, isso que seriam contas. E as mudanças contábeis para aumentar o lucro. Esse exemplo que o livro traz, ele mostra empresas pequenas adquirindo empresas maiores. As empresas menores adquirindo as empresas maiores. Quando você faz uma aquisição dessa, você acaba, querendo ou não, contraindo uma dívida daquela empresa maior, pode impactar ali o seu caixa, o seu ativo. Ou então você acaba, né, tomando muito empréstimo, tomando muito dinheiro de terceiros para poder fazer aquela aquisição. Se você não faz isso, você acaba diluindo demais ali o seu capital, né? Tomando mais dinheiro ao mercado, emitindo mais ações para poder fazer essa aquisição. Então, de uma forma ou outra, seria como se uma sardinha tivesse engolido ali um tubarão. Isso vai acarretar em situações que a empresa menor talvez não tenha condições de adquirir ou de sustentar. Então, no caso mostrado pelo livro, nós tivemos uma dança contábil, né, uma fantasia contábil, onde ela acabou não projetando o prejuízo do custo dessa aquisição no primeiro momento, para que suas ações ficassem né, com os preços maravilhosos, porque essa empresa pequena está adquirindo uma grande, então o resultado dela vai ser bem maior e tudo. Não, e na verdade não foi isso. Na verdade, assim como eu citei, o caso do banco que não fez a provisão da dívida toda, do calote que iria levar de uma empresa que está abrindo falência, né? Ele não fez isso. E aí, como essa empresa não fez isso, o banco também não fez, o lucro dele acaba sendo maior. Vamos supor, nós teríamos aqui um lucro dessa empresa de 5 bilhões. Só que ela deveria provisionar esse custo, ela deveria lançar esse custo, né? Ela deveria lançar esse custo de 4 bilhões pela compra. E ela não fez. Então, o lucro que seria apenas de 1 bilhão passou a 5, tornando uma empresa atrativa para os investidores. A gente tem muito que tomar cuidado com as aquisições, com as fusões, porque esse tipo de situação ela pode ludibriar o investidor. Nós tivemos recentemente a Magalu comprando várias empresas menores que a Magalu.
empresas menores que a Magalu. Só que como foi várias e várias aquisições, comprometeu muito Magalu, porque essas aquisições, elas são pagas, não é? Se você não está tomando dinheiro emprestado, elas são pagas com ações. Elas são pagas com ações, então você acaba abrindo mão da sua parte na empresa para poder comprar outra empresa. E aí você acaba diluindo ainda mais aquela empresa. Foi isso mais ou menos que aconteceu com o Magalu. Agora, recentemente, a Kabum, se eu não me engano, o nome da empresa é essa, está solicitando na justiça da Magalu. Por quê? Porque a Magalu mostrou e comprou ali a Kabum, utilizando algumas ações e mostrando o seu sua perspectiva de crescimento. Só que essa perspectiva de crescimento ela não aconteceu. O Magalu, devido, né, ali a Selic, e também devido a alguns pontos da gestão, a Magalu vem informando prejuízos. Mesmo a Selic baixando, o Magalu vai ter que melhorar muito para estagnar todo esse sangramento que teve aí no período pandêmico. E mesmo no período pandêmico, o Magalu veio comprando e fazendo aquisições de outras empresas. Como eu disse, menor, não seria o caso do exemplo, mas de tantas aquisições que a Magalu fez, acabou impactando. É como se ela estivesse comprando uma única empresa maior do que ela. Então, a gente tem que ligar o sinal de alerta para as aquisições. Quando uma empresa começa a adquirir várias outras empresas para fechar um sistema, né, que nós chamamos, para fechar o sistema, para fechar o ciclo de comércio, nós devemos abrir os olhos, tomar uma atenção, ver se realmente a empresa tem capacidade financeira para honrar os seus compromissos ou se ela está acreditando apenas no sucesso futuro. Outro caso que o livro traz é esse, no qual ele cita o IPO dessa empresa, onde as ações chegaram a ser negociadas a 115 vezes o lucro por ação dessa empresa. Os planos eram totalmente ambiciosos para o futuro. E após o IPO, ela diversificou o seu negócio, né? Ela trabalhava apenas com casas móveis, que eram os trailers, e escritórios contábeis móveis também, utilizava desses trailers para poder fazer imposto de renda, né? Fazer algumas atividades contábeis, e se tornou uma franquia. Então ela acrescentou depois o varejo de tapete também. O que a gente traz de ensinamento desse último caso? É uma empresa que não estava listada na Bolsa de Valores, fez seu IPO e começou a ser negociada 115 vezes o seu lucro. Por quê? Porque ela demonstrou ao mercado uma perspectiva de futuro excelente, entendeu? Ela demonstrou ao mercado que ia alcançar tanta coisa que os especuladores, não os investidores, acabaram acreditando. Então, aquele típico caso da empresa que vai ao IPO, dá aquela guinada nos preços, né? O preço da ação é lá para cima e depois cai, depois desvaloriza. Então, esse é o típico caso desse tipo de empresa que está fora do mercado, entra no mercado de bolsa de valores e dá o salto somente pela expectativa de ser alguma coisa. Nós tivemos algumas empresas assim, do grupo do Ike Batista, foram empresas assim. Nós tivemos algumas empresas lançando IPO recentemente, já arrependidas do caso, porque deu o primeiro boom e depois caiu, porque assim como os investidores, não, os especuladores, eles levantam a empresa ali no boom da notícia, no boom da especulação, eles também derrubam essa empresa no mesmo boom. Por quê? Porque a maioria desses especuladores não estão ligados em mais nada a não ser na mídia. Então a mídia faz com que eles investam e a mídia também faz com que eles saiam. E não basta ser, então vamos fazer uma boa mídia para que ele continue. Não, qualquer ruído de mercado faz com que desesperadamente eles deixem a empresa acaba sendo destruída. Bem, meus amigos do QG do Investidor, o que nós podemos trazer, né, para resumir esse nosso vídeo? Esses 4 exemplos que foram mostrados aqui são essenciais. Assista esse vídeo novamente, porque foi deixado aqui conhecimentos importantíssimos do que não fazer para não tomar prejuízo nessa bolsa de valores. São exemplos lá dos Estados Unidos, mas normalmente a gente acha aqui dentro da bolsa brasileira. Meus amigos, até o próximo vídeo.